Irmãos, o vídeo de hoje eu vou ler Gênesis, o capítulo 4, a partir do versículo um pouquinho antes do 3, tá? E Abel tornou-se pastor de ovelhas, mas Caim tornou-se lavrador do solo. E sucedeu ao fim de algum tempo que Caim passou a trazer alguns frutos do solo, como oferenda a Jeová. Mas quanto a Abel, ele também trouxe dos primogênitos do seu rebanho, sim, dos seus pedaços gordos. Ora, ao passo que Jeová olhava com favor para Abel e para a oferenda, mas olhava não olhava com favor para Caim e para sua oferenda. E acendeu-se muita ira de Caim, e seu semblante começou a descair. Então Jeová disse a Caim: Por que se acendeu a tua ira e por que decaiu o teu semblante? Se te voltares para fazer o bem, não haverá enaltecimento, mas se não te voltares para fazer o bem, o pecado achado a entrada e tem desejo ardente de ti, e conseguirás tu dominá-lo? Depois Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Sucedeu, pois, enquanto estavam no campo, que Caim passou a atacar Abel, seu irmão, e o matou. Irmãos, eu vou ler só até aqui, e agora eu vou ler a partir do versículo 15. Então Jeová lhe disse: Por esta causa quem matar a Caim terá de sofrer vingança 7 vezes. E Jeová estabeleceu assim um sinal para Caim, a fim de que não fosse golpeado por aquele que o achasse. Com isso, Caim foi embora de diante da face de Jeová e foi morar na terra da fuga, ao leste do Éden. Caim teve depois relações com a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Empenhou-se então em construir uma cidade, e como nome deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Mais tarde nasceu Irá de Enoque. Irmãos, eu vou ler só até aqui. Mas o intuito do que eu quero passar para vocês é o seguinte, irmãos. Ninguém pediu nada. Eles ofereceram. Eles quiseram dar um presente, tá? Mas o que importa ali, irmãos, é o proceder, as atitudes. Porque a gente sabe reconhecer quem oferece sacrifícios de animais quando a gente lê e quem pede, que é o Deus da terra que pede sacrifício de animais. Então, nosso Pai, ele não pede nada e não põe ninguém à prova, irmãos. Porque ele fez tudo. E como eu falei no vídeo anterior, o nosso Pai, ele deu tudo em sujeição a nós. Então, não teria o porquê ele pedir algo, porque ele fez tudo e ele que dá vida para todos. E se vocês se atentarem em vídeos que eu já falei antes também, a gente vê que o Deus do povo de Israel, que fazia até terras separadas para aqueles que matavam, para não serem mortos, né? Mas que se eles saíssem daquela terra, poderiam ser mortos. Irmãos, a gente tem que buscar ler para conhecer e entender o nosso Pai, né? Então, assim, ó, se a gente sabe que o Pai dá vida para nós, o dilúvio também, a gente entende que não foi o nosso Pai que fez. Por quê, irmãos? Porque o Pai, ele enviou os profetas, ele enviou o Filho dele. E não importa, irmãos, de onde saia. Se for de um lar onde tem pessoas que praticam religião, que estão no meio da Babilônia, o Pai envia onde ele quiser. Porque é a gente que escolhe, irmãos, se vai fazer a vontade do Pai ou não. É como ele diz que ele enviou e o inimigo semeou também. Então, tá na hora de a gente buscar entender que não importa, irmãos, de onde a gente saia, se é de um lar contaminado ou não, é pelo proceder, é pelos frutos, é pela atitude que vão mostrar se estão fazendo a vontade do Pai, que é o amor ao Pai e ao próximo ou não. E, irmãos, também aqui com relação à Torre de Babel, que a gente vê ali o que aconteceu, né? Ó. E é por isso que foi chamada pelo nome de Babel. Irmãos, é o 11:9, tá? É por isso que foi chamada pelo nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a superfície da terra. Irmãos, não importa o nome que está aqui, seja Jeová, Javé, Adonai, Elohim, são nomes adulterados que eles colocaram
na Bíblia, mas o que nós temos que atentar e entender é que foram dispersos para todos os lugares. E quando a gente começa a ver a atitude do Deus da terra, a gente vai vendo o que aconteceu, ao passo que a gente percebeu ali já em Caim. Porque Caim, ele cometeu errado com seu irmão, né? Tanto que quando a gente lê Apocalipse, a gente vê que o sangue de Abel, ele clama. E não é só o dele, irmãos. É de todos os que foram mortos pelos lavradores da terra. Esses lavradores, irmãos, eram que era para estar fazendo a vontade do nosso Pai. Então, irmãos, agora eu vou ler Isaías 66 para vocês verem pela boca do profeta do nosso Pai que veio e fez a vontade, que deu a vida, o que o nosso Pai quer de nós. Isaías 66, irmãos. Assim diz o Pai: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Pai. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma, o seu corpo se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Irmãos, está na hora de ouvir o Pai. Ele não pediu sacrifícios. Leiam Isaías 1. Leiam, irmãos, abram, não temam a palavra do Pai. Ela limpa, ela purifica, ela veio pelo Filho dele, o Messias, o Emanuel. Irmãos, agora Mateus 13, a partir do 36. Então, despedindo as multidões, foi o Messias, o Emanuel, para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Aqueles que praticam abominações, irmãos, como eu li ali em Isaías 66. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, eu vou ler só até aqui, porque o intuito do que eu quero passar para vocês é o seguinte: a vontade do Pai é uma. Todos nós somos irmãos, não importa a cor, não importa aonde nasceu, todos nós estamos no mundo. E a nossa luta é contra as hostes, contra as potestades, contra a semente do maligno, irmãos. As raças de víboras, as serpentes, ao qual ele denunciou em Mateus 23. Está na hora de vocês lerem e entenderem quem são os maus lavradores. Aqueles que praticam abominações perante ao Pai, que não fazem a vontade do Pai, que por fora parecem justos para vocês, mas que por dentro são lobos devoradores, cheios de ossos de imundícia, como o nosso mestre, o Messias, o Emanuel, falou. Está na hora de vocês reconhecerem a verdade, irmãos, porque não é pela aparência, não é pelo exterior, é o que tem dentro, porque o que tem dentro é o Espírito do Pai. É Ele que dá vida para nós. É pelas atitudes, é pelo proceder. Porque eu estou vindo aqui por amor a vocês. Eu estou abrindo, eu estou lendo, irmãos. E está na hora de entender que aquele que testa para saber se vai ser obediente não é o Pai, porque o Pai nos conhece a todos, irmãos. Porque o Pai deu a vida, o Espírito, a essência para nós. E está nos chamando para o reino e para a salvação.
Tá na hora de acordar, tá na hora de buscar ler, irmãos. Tá escrito, com toda adulteração, usem os 10 mandamentos. A lei do pai, o amor ao pai, ao próximo. Porque quem ama não mata, não rouba e não destrói. Esse é o proceder dos mal lavradores que buscam as coisas do mundo. E quem oferece, irmãos, o diabo, o dragão, a antiga serpente Israel, Javé, Adonai, Elohim, Jeová, nomes que o diabo Israel usou para enganar os homens na terra, os anjos caídos que se passam por anjos de luz e que oferecem as riquezas do mundo e não o reino e a salvação. Quando vocês leem os primeiros livros da Bíblia que Moisés escreveu, que está em João 5:45, que está em Apocalipse 12, que ele é o dragão, a antiga serpente, que ele foi possuído, irmãos, pelo diabo, ao passo que até raios saíam da cabeça dele, por isso que ele encobria com um véu. Percebam, é o mesmo proceder que a gente vê nos da Umbanda, que servem de cavalo para os demônios, os anjos caídos. É o mesmo proceder da Babilônia, irmãos, como eu li aqui para vocês, que é a dispersação, porque eles já serviam a vários anjos caídos, irmãos. Entendam, cada um oferece uma coisa. O intuito deles é ser servidos e adorados pelas pessoas. A gente vê isso, irmãos. As pessoas fazem oferendas. A gente passa numa esquina e vê isso. Não tem como não ver, irmãos. Está na hora de acordar e de entender que a vontade do Pai é uma. E Ele enviou o Filho dele para que nós reconhecemos e sigamos o caminho, a verdade e a vida, que veio pelo Messias, o Emanuel. Então está na hora de entender, irmãos, que o nosso Pai ele não pede nada, Ele não pede que fique batendo palma e dando glória, porque Ele não aceita elogios dos homens, como está escrito, irmãos. E todos que vieram e fizeram a vontade do Pai, aconteceu a mesma coisa que com Abel, foram mortos. Por isso que está escrito, irmãos, em Apocalipse, que onde se encontra o sangue dos justos, na Babilônia, na igreja, nas religiões, que não fazem a vontade do Pai. Leiam Apocalipse 22:15, o proceder daqueles que vão para o lago de fogo e enxofre, porque não buscam fazer a vontade do Pai, não buscam limpar suas vestes no sangue do Cordeiro, na palavra. Está na hora de entender, irmãos. Está na hora de abrir os olhos, de tirar as escamas. Está na hora de seguir o caminho, a verdade e a vida. Está na hora de ler, de reconhecer a palavra que limpa. E todos aqueles que vieram e fizeram a vontade do Pai foram humildes e foram mortos. Não tiveram riquezas, irmãos. Está na hora de entender. Eles não foram ricos. Eles vieram humildes. Porque o intuito deles não é adquirir as riquezas do mundo, irmãos, e sim o reino e a salvação. Por isso que o Messias disse, meu reino não é desse mundo, senão meus servos pelejariam por mim. Reconheçam, irmãos, façam a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que a gente se ajude uns aos outros, o amor. Um forte abraço a todos, irmãos, e eu espero que esse vídeo ajude vocês. Paz.